No episódio anterior e no anterior a ele também, eu comentei das palavras crer, acreditar e confiar, e que, ao meu ver, é um absurdo as palavras crer e acreditar serem usadas ao invés da palavra confiar. Porque para confiar exige um relacionamento, exige que você busca experimentar o processo que o Salvador ou salvação Deus tem para você, que é o quê? Você pega uma situação na sua vida, independente do quão impossível ela é, ou a resolução dela parece ser, e você faz oração em cima daquilo. Você fala assim: meu Salvador, né? Se você não confia da forma que eu traduzo isso aqui, meu Deus, tem uma coisa muito impossível acontecendo na minha vida. Eu não consigo lidar com isso. Por favor, me ajuda para que eu possa ter mais intimidade contigo e conhecer o teu poder, o que de fato é. E conforme você vai fazendo coisas desse tipo e buscando as palavras, a coisa de coração, você vai ver que essas coisas feitos impossíveis acontecem quando você faz essas orações e você experimenta do poder do Salvador, de Deus. E agora eu vou dar um exemplo que parece pequeno, mas por ser uma experiência que aconteceu comigo, é muito poderoso. Eu sou uma pessoa que eu passo os meus dias muito sozinho, mas não solitário. Eu não tenho solidão. Eu simplesmente estou sozinho no meu canto. E eu tenho um momento muito marcante da minha vida que, que eu simplesmente parei de sentir solidão. Eu estava morando nos Estados Unidos. Naquela época eu estava passando muita dificuldade e teve um dia que eu tinha $10. Ou eu colocava $10 de gasolina no meu carro para chegar no trabalho no dia seguinte, ou eu comia. Essa era a decisão que eu tinha que fazer, não tinha meio termo. E naquela época eu estava tendo uma comunhão buscando a palavra, então eu fiz uma oração, de coração. Falei, né, na época: "Deus, me eu tô com fome, eu vou usar esse dinheiro para comer e se eu não chegar no trabalho amanhã que seja, né". Aí passou alguns minutos, né, acho que uns 20 minutos, ligou a pessoa mais improvável de ligar para mim e pediu uma carona para um lugar e falou que ia me dar $20 por conta dessa carona. E eu fui. Assim, de todas as pessoas que poderiam ter me ligado para fazer isso, ele era o mais improvável. Então, assim, aquilo tudo acontecer. 20 minutos depois eu fazer aquilo tudo, justamente com aquela pessoa, para mim aquilo foi um feito impossível. Mas assim, eu não consigo falar para vocês dessa forma, que olha esse feito impossível que aconteceu na minha vida, né. Vocês têm que experimentar, porque às vezes a coisa vai parecer tão pequena aos olhos dos outros, mas ao seu ver aquilo era impossível de acontecer e ele fez aquele feito impossível. E o que mais que aconteceu quando aquilo ocorreu? Daquele em diante, eu parei de sentir solidão de uma forma crônica. Eu já não precisava mais estar cercado de pessoas, estar com amigos e essa coisa toda. Porque eu sabia que diante do salvação, quando eu estava com ele, eu de fato não estava sozinho mais. Então aquilo então o que acontece? Eu pedi dinheiro, eu pedi, dinheiro para comer, né, para colocar gasolina no carro para chegar no trabalho, eu tive o dinheiro no carro e o sentimento de solidão foi erradicado da minha vida. E assim, o sentimento de solidão, ele te faz fazer coisas muito absurdas. É geralmente quando você está sozinho que coisas ruins começam a fermentar na sua cabeça, né. Então, e o que acontece? Aquilo me fez confiar mais nele. Agora eu sabia que ele estava ouvindo. Então, ter essas experiências de oração e buscando de coração a coisa toda, você passa a desenvolver mais confiança nele, né, que também é a minha tradução para a palavra fé. Eu não uso nem fé, nem acreditar, nem crer, eu uso confiança, né. Então, por exemplo, e como que eu substituo a palavra fé? Eu chamo de confiança no Salvador, porque é exatamente isso que é, né. Então eu convido qualquer um a buscar de coração, né. E eu não peço nada nesse canal ou nas coisas que eu faço aqui. Então, assim, uma coisa que
Coloque isso à prova na sua vida. Faça oração. Todo mundo tem uma questão impossível no momento, agora, de fazer isso. E como que eu sei que todo mundo tem isso? Porque o Salvador, ele sempre deixa uma oportunidade, ele sempre te dá uma oportunidade, um evento ou algum adversário que te motive a chegar perto dele. E você é melhor você ter aquela situação e um motivo para se aproximar do Salvador, do salvação, do que você não ter. E aquele sentimento de completude, que muitos sabem daquele momento de oração, de quando você realmente entra e lágrimas saem do olho, aquele é o melhor sentimento do mundo, né. Então, então, por exemplo, quando eu falo que a palavra crer, acreditar e fé, elas deixam a desejar no significado, elas deixam elas tiram essa dinâmica de que você tem que desenvolver uma confiança nele. E como que você desenvolve uma confiança? Confiança não é algo inerente que se você simplesmente tem, envolve um relacionamento, envolve que você busque ele através da oração e de experimentar essas coisas dele. Não existe outro caminho. Você não vai quando alguém te pergunta se você tem fé em Deus, na nossa cultura, isso é transmitido de uma forma completamente diferente do que o que é dito na Bíblia, tá? Exige relacionamento. De ponta a ponta do bom livro, nós vamos ver aqui que o que ele quer da humanidade é um relacionamento com ele. E eu não estou falando de ir em igreja, de isso e aquilo, não. É abaixar a sua cabeça naquele momento íntimo, onde é você, o seu coração e ele, né? E uma coisa que eu falo também que ajuda muito é você copiar a Bíblia. Se você quiser acompanhar comigo aqui, copiando, fazendo as coisas, é muito legal. Mas o momento onde você está sozinho e não tem ninguém em volta, porque às vezes você vai sentir aquela vontade de, de chorar de alegria, né? Não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. E, e inclusive outro dia uma pessoa falou assim: Nossa, eu vou chorar de tristeza, né? E eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei assim: Ah, então você tá chorando de tristeza, você tá chorando errado, né? Mas acho que a pessoa não entendeu muito bem. É. Mas é isso, né. E esses momentos íntimos, eles acontecem muito mais quando você está sozinho, porque você consegue se soltar diante dele. Quando você ora em voz alta, ou com um monte de gente, coisa assim, não é a mesma coisa, porque você segura o que você vai falar, você não expõe o seu coração. E se você expõe, é constrangedor, o clima às vezes fica pesado. Então, assim, você quer reunir com as pessoas? Poxa, legal, mas o mais importante é você se reunir com o Salvador. Você no seu canto, fechado no seu quarto, tá? Então, é assim que você desenvolve essa é uma das formas que você desenvolve confiança nele. Uma outra forma de desenvolver confiança nele é o que eu faço. Hoje eu tinha 2 palavras, hoje eu estou apresentando aqui o capítulo 15 de Êxodo, né, mas eu já estou no 17, no desenvolvimento da coisa toda. E hoje, 2 palavras coincidiram com o grego e com o hebraico, porque eu faço uma palavra do grego, em seguida eu faço uma do hebraico, e eu fico nesse pra lá e pra cá, para poder exercitar o vocabulário, para poder condensar o livro numa mensagem só, num num ritmo só, né, meio que negociar o ritmo do hebraico com o ritmo do grego e colocar no português em um ritmo que é o ritmo do português. Então e é muito difícil isso acontecer. E isso encaixou com 2 palavras hoje, 2 palavras que eu precisava analisar a fundo para ter certeza. Então, assim, são coisas que as pequenas coincidências que você fala: "Não, isso é um feito impossível de acontecer por acaso", né. Na minha vida isso já aconteceu várias vezes, né, pessoas que chegaram numa hora que eu estava fazendo um versículo, né, um exemplo que eu gosto de dar, eh, uma vez eu estava escrevendo, né. E um amigo chegou pra mim e falou assim: "Johnny, e aí, na paz, irmão?" Aí: "Ah, na paz, bro". Eu estava na padaria, e daí cumprimentei assim, dei um sorriso, né, e em seguida, quando eu desci, assim, pra escrever, que palavra que eu estava? Eu estava escrevendo na paz, né. Ele me cumprimentou quando eu estava na paz, então quando ele chegou e falou assim: "E aí, Johnny, na paz?" Eu: "Ah, na paz". Mas aí quando eu olhei pra baixo, eu saquei que eu estava traduzindo a palavra na paz, eu estava na paz, né. Então e esses pequenos momentos que eu tenho com ele, desses caprichos, dessas coisas, é uma coisa que eu vejo como um sentimento de carinho dele.
né? Tipo, ó, tô prestando atenção em você. E também você começa a ver que o Salvador, o Salvação, ele é brincalhão, ele faz essas coisas, né? Vamos lembrar do nome do Isaac, né? Que significa ele ri, né? Então ele ri, ele é brincalhão. Tem umas coisas que ele faz que você começa a sorrir sozinho quando acontece. Quando você começa a desenvolver essa confiança com ele, você começa a ver isso que ele faz, né? Esses pequenos caprichos que ele dá, né? Eu até uso isso de exemplo, de, por exemplo, quando a mulher e o marido dela, né? O marido dela chega com uma surpresa que ela não esperava em casa, às vezes é um gesto pequeno, né? E para ele é simplesmente um negocinho pequeno, mas para a mulher é uma coisa assim, nossa, poxa, ele lembrou de mim com isso, e ele pensou naquilo que a gente fez daquela vez, tá? Então, assim, não precisa ser um gesto tão grandioso, mas esses pequenos caprichos, onde ele faz essas grandes coincidências que são impossíveis fora da mão dele de acontecerem, você começa a ver o capricho que ele tem na sua vida. E isso também desenvolve confiança. Assim como na mulher, o homem faz isso, o coração dela esquenta mais ao homem, né? Para nós homens é diferente. Nós, nós temos outros caprichos que nós gostamos das, das, das nossas mulheres, né? Eu não sou casado, mas quando eu tinha uma parceira, tinha outros caprichos assim, né? Que são relativos justamente ao gênero, né? Então então é por isso, né? É desenvolver a confiança nele, que é dessa forma. É oração, é você vendo e buscando e conversando com ele, me ajuda a caminhar, e coisas fantásticas vão acontecer. Eu lembro que eu estava uma outra vez também, eu estava tomando banho e na época eu não sabia ainda, né, que o verdadeiro significado da palavra Deus era Salvador. Eu tinha voltado recentemente da minha queda no sentido espiritual, não que eu caí ou tive algum acidente ou coisa assim. E eu estava tomando banho assim e eu perguntei, né? Ah, eu gostaria de saber se de fato Jesus é Deus, né? Assim, se eu, na época eu traduzisse as duas palavras, eu saberia a resposta, né? Mas como eu ainda não estava nesse ritmo, eu não soube dizer. E eu saí do banho, né? Isso foi no banho. Eu saí do banho, não deu 5 minutos, apareceu um vídeo no YouTube relacionando algumas coisas assim. Eu falei assim, meu, incrível, né? Assim, se o meu celular tivesse por perto, eu ia entender, né? Porque o celular, ele tem uma coisa assim, de se ele ouve o que você fala, ele mostra uma propaganda que tem a ver, mas eu estava no banho, né? E isso foi muito lá atrás. Então, o celular não me ouviu. A coisa simplesmente apareceu lá, sabe? Bem na hora ali, justamente o que. Então, foi muita coisa assim, que eu fui vendo, e os pequenos caprichos que ele dá, né? Ele faz as coisas grandes também, mas os pequenos são muito. É muito aquele caprichinho, sabe? É muito legal. Então, assim, eu convido qualquer um que assista isso aqui a, a buscar esses momentos de oração que você conversa com ele, que você pede orientação para ele, ou que você pede para que ele interaja da sua vida de uma forma que você não está conseguindo resolver, que você não sente que você vai resolver de uma forma tão boa quanto poderia ser resolvida, e ele vai resolver de uma forma que é um feito impossível, né? Que é a minha tradução para a palavra milagre. E isso vai desenvolver confiança no seu coração, né? E como eu falei, né, com $20, aqueles $20 que essa pessoa que me ligou e fez isso, aqueles $20 não foram apenas $20, né? Foi a solidão ser extinta do meu coração. Qual que é o preço disso? Então, assim, então é por isso, e eu achei importante eu entrar nesse aspecto, porque tem muita palavra que é polêmica eu simplesmente chegar e falar assim: "Ó, isso aqui é errado", e pá, 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 até porque quem sou eu, né? E então eu trago isso à atenção. E se quando você questionar outras pessoas que estão há muitos anos, buscando o Salvador, ou salvação de coração, não as pessoas, tem muitas pessoas que fazem para, existem pessoas que fazem para aparecer, ou simplesmente de uma forma bem vaga, mas existem as pessoas que realmente buscam de coração. E pergunta para essas pessoas sobre
o que fez ela se aproximar o relacionamento dela ao Salvador. E ela vai falar isso que eu tô te falando, né? Ah, conforme as coisas foram acontecendo de uma forma impossível e eu fui vendo que, de fato, ele estava lá. Então, assim, se você não confia no que eu estou te falando, pergunta para alguém que você conhece, que está nesse, nesse ritmo de salvação há muito tempo, para ele te contar a história, né, de como a fé, né, se você não quiser usar a confiança, de como a fé dele foi desenvolvida, né, ou comenta isso que eu falei, né, que foi através das experiências que ele foi tendo, e escuta de uma pessoa que você talvez confie mais. Que foi assim comigo e eu sei que é assim com outras pessoas também, né, mas às vezes a gente precisa ouvir de outro, né, até porque a própria Bíblia diz, né, é a partir de 2 testemunhas uma coisa é confirmada. Então, é isso aí. Bom, vamos começar. Por que o cavalo do Casagrande entrou no mar? Ah tá, vou voltar um pouquinho mais aqui. Os povos ouvem, eles tremem. Dor agarrou os que ficam em invasão. Tá, essa palavra agarrou aqui, ela é interessante porque agarrar é o que a mão faz, né? A mão agarra alguma coisa para não largar mais. E aquilo, então tem ligação também com aquele negócio que o Salvação aperta, o Casagrande apertava o coração do Salvação, que é o povo de persistiu com o grande pastor, Israel. Então, o Salvação apertava o coração do Casagrande, que é o faraó. Então, aqui, dor agarrou os que ficam em invasão. Então, aperta, 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 agarra. Né? Então, os chefes de vermelho ficaram agitados. Tremor agarrou os líderes de Dopai. Todos os que ficam embaixo ficaram moles. Até aqui que eu comentei, né, que tem muitos lugares que derreteram, mas é complicado usar derreteram, porque quando a gente está falando de feitos impossíveis, milagres e coisas assim, talvez a pessoa pense que de fato a pessoa derreteu. Mas é derreteu no sentido de quando você joga água na terra, a terra amolece, né? Então é nesse sentido. É quando a gente fica mole diante de uma situação, sabe? Talvez desmotivado por conta de algo que aconteceu. Cai sobre eles terror e pavor. Pela grandeza do teu braço, eles ficam imóveis como pedra. Tem lugares que aqui vai estar quietos, tá? Mas é muito mais provável que, de fato, isso significa ficar imóvel, não se mexer. Até porque se encaixa melhor como pedra, né? Até que o teu povo cruze, salvação, até que cruze este povo que você comprou. Esse cruze aqui é a mesma palavra da palavra hebreu, que é o povo que eles são, né? Só que até que o teu povo cruze, até que o teu povo hebreu. A origem da palavra hebreu é cruzar. Eu comentei no episódio anterior até a questão de como os, o duplo sentido que a palavra cruzar tem, de como é o encaixe dela diante disso, e de que esse duplo sentido ele também existe no inglês, e pela dificuldade de idiomas com raízes muito diferentes ter os mesmos significados completamente diferentes. E daí eu expliquei porque os dois significados se encaixam. Não vou entrar nisso aqui de novo, mas está no episódio anterior a este. Você vai trazer eles e vai plantar eles na montanha da tua herança, lugar que você faz para você ficar. Salvação. O lugar de pureza. Tá, lugar de pureza, lembrando que eu traduzo a palavra santo como a palavra puro, né? Então, santidade, pureza, dono, que as tuas mãos preparam, né? Até que eu falo, né? Que eu não chamo o Salvador de Senhor, eu chamo ele de dono, porque dono, até por conta da parábola do Cristo, né? Que tem o dono dos homens da plantação de uvas, e daí ele envia o herdeiro e o herdeiro mata. Aqueles homens é como se eles fossem os senhores da plantação de uva,
né, os responsáveis ali, mas o dono de fato é o salvação. Então, ao meu ver, as Bíblias tradicionais elas erram isso, porque elas usam Baal para dono e Adonai para senhor. E até mesmo a palavra Adonai parece com a palavra dono, Donai, dono e dona, que as tuas mãos preparam. Salvação vai reinar pelas épocas e para sempre. Porque o cavalo do Casagrande entrou no mar com a charrete dele e com os cavaleiros dele. E então salvação fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas os filhos do persistiu com o grande pastor caminharam na parte seca no meio do mar. Nas tradicionais aqui vai ter terra seca, mas a palavra terra não está lá. Ela é simplesmente para não colocar caminharam no seco no meio do mar, fica meio estranho. Tipo, pede alguma coisa. Então eu coloquei algo mais neutro que é parte. A mar amargo é Miriam, tá? Yam é mar e mar é amargo, né? Então mar amargo. Até a mesma palavra mar, a raiz dela é amargo, tá? Por quê? Porque o gosto do mar é um gosto amargo. Aqui borbulha, isso aqui é profeta, tá? É, a raiz da palavra profeta, lá atrás dos pictogramas, passa muito esse sentido de algo que borbulha. Eu pensei até em usar ferver, mas ferver envolve fogo também. E aqui é borbulha no sentido de água que borbulha da nascente. Então, o que que é um profeta? É alguém que a água tem água e ar no coração ali, que o ar é a inspiração, né? E a água, né, é o Cristo, é aquele que mata a sua sede, e aquilo está no seu coração, então você borbulha. Então, quando você. Isso diz muito da mecânica da profetização, que é esse comportamento. É quando você é completamente tomado pela inspiração pura, né? E aquilo borbulha. Então você fala de forma borbulhando, de forma profetizando. Esse é a ligação desse símbolo todo aí. Irmã do Grande Monte. Grande Monte é Arão, né? Ele é irmão do tirado que é Moisés. Só que aqui é legal que o texto fala que ela é irmã do Grande Monte, né? E eu acho que isso liga também ao fato de quando nós vamos no Novo Testamento, o Cristo fala: quem são minhas mães e meus irmãos? Esses são, né? E ele está apontando para os que fazem a vontade do Salvador. Então, eu acho que aqui o texto coloca o grande monte ao invés do tirado para dar essa noção que a Mar Amarga e o grande monte, ele ainda eles a ligação carnal deles. Já o tirado, ele é bom pela carne, mas parece que o texto simplesmente omite isso para transparecer isso, né? Essa questão que nós vemos lá com o Cristo no Novo Testamento. Pegou o pandeiro na mão dela. Agora aqui, tamboril, tamborim, mas parece que é alguma coisa mais simples do que isso, né? Então, pandeiro. E todas as mulheres saíram atrás dela com pandeiros e com danças de roda. E Amar Amargo respondeu a eles: cantem ao salvação, porque ele se elevou grandemente. O cavalo e o cavaleiro dele ele atirou no mar. O tirado fez o persistiu com o grande pastor arrancar do mar de juncos. Tá. Por que arrancar? Antigamente, esse aqui nas traduções tradicionais com certeza vai estar partiu, né? Partiram do mar de juncos. Mas a palavra é arrancar. Por quê? Porque eles acampam e depois eles arrancam. Então, assim, eu poderia ter colocado partir? Poderia. Mas vamos lembrar que são tendas e as coisas elas têm um certo significado. Por exemplo, arrancar era um prego. O que que é o prego? O prego tem todo um símbolo por trás de tudo que nós vamos ver mais adiante. Então, eu achei mais interessante deixar de forma literal. Então, é arrancar, que eles estavam no mar de juncos, e eles saíram para o sertão de Muro. E andaram 3 dias no sertão e não encontraram água.
Eles chegaram em Amarga e não conseguiram beber água de Amarga, porque ela era amarga. Por isso chamou a fama dela de Amarga. Tá vendo? Se a gente não traduz isso aqui, não faz sentido, porque ela era amarga, por isso chamaram a fama dela de Maraia, Maria, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é a mesma pronúncia da palavra Maria, tá? Mara. É Mara. É isso aí. Mara, Maria, é tudo. O significado do nome Maria dá-se a entender que é amarga. E faz sentido, por conta a amargura também que ela teve ao ver o Cristo na cruz, né? Faz sentido. E também tem outros sentidos por trás disso também, mas eu vou deixar para o Novo Testamento. O povo murmurou sobre o tirado, dizendo: O que vamos beber? Ele clamou a salvação, e salvação apontou para ele uma árvore. Ele jogou ela nas águas, e as águas ficaram doces. Lá ele colocou para ele uma regra e um julgamento e execução. E lá ele testou ele. E disse: Se você ouvir a voz da salvação, seu Salvador, e fizer o correto aos olhos dele, e der ouvidos aos apontamentos dele, e prestar atenção a todas as regras dele, todos os males que coloquei em sitiado não vou colocar sobre você, porque eu sou salvação, o que cura você. Tá, agora isso aqui é muito. Ó. Primeiro que aqui nas traduções tradicionais vai estar doenças, mas nem tudo que aconteceu no Egito foi uma doença lá, enfermidades, doenças. E literalmente a palavra não é doenças, é males. Inclusive, a pronúncia é parecida com a palavra males do português. Então, assim, faz mais sentido que de fato seja males. Se a pronúncia do hebraico é parecida com males, ela é usada dessa forma. Os pictogramas demonstram isso, então é males, não é enfermidades. Porque eu sou salvação, o que cura você. E males também é usado para doença. Ah, ele tá mal. Tá. E aqui, ó. Então, por exemplo, para quem, pro pessoal que fala, né, que agora que eu estou salvo, nada mais, né, não preciso fazer mais nada e nada. Aqui, ó. Se ouvir, fizer o correto aos olhos dele, não aos olhos de cada um, der ouvidos ao que ele aponta, prestar atenção às regras dele, todos os males não vou colocar sobre você, porque eu sou salvação, o que cura você. Então, assim, o bem-estar, o estar salvo, tudo, ele é ligado a ouvir, fazer o correto aos olhos dele e der ouvidos aos apontamentos dele. Então, a galera que fala o contrário a isso é contra o antigo e é contra o novo. Eles chegaram em Carvalhos, e lá tinham 12 olhos d'água e 7 palmeiras. Eles acamparam lá junto às águas. E aquilo que eu falei no começo, que eu comecei a falar de confiar, né? Ah, tá, mas então o que que ele quer, né? Ah, tá, beleza. Tá, você falou isso, o que que é o correto? Tá. Mas como você resume isso? Aí nós vamos ao Cristo. O que que o Cristo falou que era para as pessoas fazerem? Confiarem nele. E se você coloca isso, acredita, é para crer em mim, crer naquele que ele enviou, né? Fica estranho, porque eu acredito que existe, eu creio, beleza, beleza, mas é confiar. E confiar exige relacionamento, exige aquela coisa toda. E como que você faz para, poxa, tá, mas agora você falou isso, pô, eu tô preocupado, e agora o que eu faço? Agora você começa no processo para ganhar mais confiança diante dele. Assim, ter mais confiança nele. E como que você faz isso? É aquilo que eu falei no começo deste episódio, né? Você pauta as coisas diante dele e você começa a buscar essas coisas. E você confia nas pessoas que ele enviou. Que nem todo mundo que se diz que ele enviou, ele de fato enviou. Tem muita gente por aí que fala muita coisa absurda sobre a Bíblia ou sobre como Deus funciona. Muito absurdo, tá? E então, né? Recomendo que você busque isso no seu coração, né? De, poxa, perguntar para ele, poxa, Salvador, salvação, como que, como que eu faço para confiar mais em ti? Me ajuda, me guia. Porque ele quer te dar isso.
Se você pede isso pra ele, né, é seu.